Olá, você que nos acompanha no Opção Play. Hoje recebemos aqui o advogado Alexandre Caiado, que faz parte do movimento de respeito e lealdade à advocacia e é pré-candidato à presidência do Conselho Seccional do OAB Goiás. Boa tarde, doutor Alexandre. Obrigado pela visita ao Jornal Opção. Boa tarde, Augusto. Boa tarde a todos os internautas do Jornal Opção. Doutor Alexandre, de onde veio esse interesse em se pré-candidatar à presidência do Conselho Seccional do OAB em Goiás? Não é interesse nosso, é um interesse que partiu da classe de advogados que estavam insatisfeitos com a atual gestão e com o desrespeito à advocacia. E pelo fato de nós termos atuado na Comissão de Direitos Prerrogativas por vários anos e conseguimos, naquele tempo, uma boa gestão, uma respeitabilidade à advocacia por todos os órgãos, pelo Estado, pelo Judiciário, eles entenderam de buscar o nosso nome para a presidência da OAB Goiás desse próximo pleito. O movimento de respeito e lealdade à advocacia, como que ele surgiu e o que ele defende de diferente do que tem se visto na gestão do OAB? Ele surgiu da própria advocacia, do movimento, do descontentamento. Ele surgiu, resolveram nos corredores do fórum, das delegacias, das reclamações, e foram interagindo, os líderes resolveram fazer uma reunião, fui convidado para essa reunião, e lá participamos dessa reunião, interagimos e acabamos nos tornando um dos líderes desse movimento. E por escolha do movimento, o candidato do movimento à presidência da OAB, pelo nosso passado, pelo nosso histórico, pela nossa posição de defesa da advocacia. O que o senhor, como pré-candidato a presidente da OAB, defende? Quais são os pontos principais que o movimento vê que precisam ser aplicados hoje na defesa das prerrogativas do advogado em Goiás? O principal é a principal inovação que a ordem precisa é da defesa da advocacia. A defesa da advocacia, ela está deixada de lado e prestigiar o advogado. Quer dizer, a advogada, o advogado não está tendo o prestígio que lhe é concedido pela Constituição Federal, no seu artigo 133, pelo artigo 6º da nossa Lei 8.906/94. Quer dizer, a atual gestão, ela não tem buscado isso. Ela busca, às vezes, outras situações físicas para a ordem, mas o principal valor nosso, o nosso principal patrimônio é o quê? É a advocacia. E ela está sendo deixada de lado. Por exemplo, o jovem advogado, ele está abandonado, ele está à mercê. Quer dizer, o jovem advogado que pretende estudar para um concurso, ele não tem espaço para estudar. Na nossa gestão, nós vamos buscar aquele espaço da ESA, quer dizer, que está subutilizado, que tem lá o seu escritório lá, o que chama o meu escritório, que você vai lá, tem 2, 3 advogados ali nas baias, que poderemos colocar um andar para esta finalidade, mas também um andar inteiro para a advocacia que quer estudar, que quer aperfeiçoar os seus conhecimentos, que quer formular suas teses e quer prestar concurso, porque aquele advogado hoje que está inscrito na ordem e que está interessado em outra profissão, ele também tem que ter o apoio da ordem, porque lá quando ele chegar, ele vai ter o reconhecimento da sua classe e vai tratar bem o advogado que quer advogar. O senhor se coloca como um pré-candidato à presidência do Conselho Seccional do OAB em Goiás como um candidato de oposição. O que o senhor vê na gestão Lúcio Flávio que para o senhor deu errado? Eu pergunto o que deu certo na gestão. Eu pergunto o que deu certo, né? Não é que deu certo. Eu vejo muita propaganda, eu vejo muito gasto, eu vejo um investimento em questões físicas, eu vejo e vi colocar uma catraca dentro de uma sala da OAB, onde o advogado tinha que se identificar para entrar. Eu, como presidente do SAEG, oficiei a ordem pedindo que tirasse aquela catraca. Aquela catraca permaneceu lá e agora esse ano ele já retirou da sala do novo fórum. Por quê? Porque eleitoralmente lhe complicou, mas ele tirou da sala do novo fórum e levou a catraca para a sala para o prédio sede da OAB. Então, a visão de Lúcio Flávio, da atual gestão para a advocacia, é uma visão equivocada. Acredita que o advogado ainda é aluno, que está passando por uma faculdade e que tem que passar por uma catraca. Quer dizer, não vejo isso. Eu vejo que nós temos que valorizar a advocacia, buscar o melhor para a advocacia, dialogar com as forças, com o Estado, dialogar com o Judiciário. A UHD está atrasada, não se paga o advogado ativo. Existe hoje, você não consegue falar numa vara
é porque existe decisões do Estado aí, do Judiciário, impedindo que se atenda o telefone. Agora tem uma decisão que o Bacen Jude, ela tem que pagar R$ 81, que era um ato que fazia parte do Poder Judiciário. Agora você tem que pagar o ato. E o pior, quando você não sabe que tem que pagar o ato, o advogado requer o Bacen Jude, antigamente já vinha a pressão dos valores nas contas. Hoje não, vem uma publicação avisando que para ele recolher as custas. Nesse momento, o devedor vai lá e tira o dinheiro da conta. Quer dizer, fica uma situação difícil para a advocacia, né? Doutor Alexandre, o senhor é presidente do Sindicato dos Advogados do Estado de Goiás. Até que ponto a atuação do sindicato é conflituante com o Conselho da Ordem Seccional em Goiás? Há algum tipo de atuação que esbarra uma entidade na outra? Não. Existe o seguinte, o sindicato ele faz parte do sistema OAB, ele está no regulamento geral, no artigo 11 do regulamento geral. Então ele faz parte do sistema OAB. Só que o sindicato ele vai até um ponto, a OAB é mais ampla. Quer dizer, então, mas dentro do direito de petição, o sindicato pode fazer muita coisa. Defender o advogado, as questões das prerrogativas, como foi o caso dos advogados que foram presos no núcleo de custódia há 1 ano e meio atrás, 2 anos, e que esses advogados, foi anunciado na imprensa pela OAB que eles estavam na sala de Estado Maior. Eu duvidei, porque sala de Estado Maior e núcleo de custódia, um presídio, como é que podia ser isso? Verifiquei, fui em loco, e constatei que ali estavam os advogados ao bel prazer, junto com outros criminosos, numa situação inaceitável. E nós não transigimos com prerrogativas. E nesse momento nós peticionamos, fomos à Diretoria-Geral da Polícia Civil e conseguimos a transferência dos advogados. Por causa disso, por causa desse trabalho em defesa da advocacia, eu ganhei um ofício do presidente da OAB falando para mim não entrar nisso, que tinha que ficar do jeito que estava pela comissão. Eu não concordo. Possivelmente nós teremos outros 2 pré-candidatos. O presidente Lúcio Flávio até agora não anunciou oficialmente, mas deve ser candidato à reeleição. Tem um grupo forte hoje que comanda o Conselho Seccional da OAB. E temos a união de outros grupos, parte do grupo do Enio Henrique, com parte do grupo do Dr. Leon Diniz, e a antiga OAB Forte se unindo junto à pré-candidatura do advogado Pedro Paulo de Medeiros. O senhor acha que há espaço para mais uma candidatura de oposição ao grupo do Lúcio Flávio hoje? Eu acho que ninguém é dono de nada. Falar assim, é porque esse grupo tem esses votos, que a soma não existe na política classista ou qualquer política, ela não é uma questão matemática, 2 mais 2 são 4. Essa constatação, essa soma aí, ela é inocente. Veja bem, então juntou-se o grupo do Leon com a OAB Forte, grupos antagônicos, que sempre se bicaram. Nunca, você pegar as redes sociais de 2 anos atrás, é o Dr. Leon atacando o OAB Forte, elogiando a gestão de Lúcio Flávio. Quer dizer, agora fez uma união pelo poder. Não concordo com ela, a advocacia não concorda com ela. Tem gente chamando de união Frankenstein. É opinião, né? Quer dizer, você juntou uma coisa que não deu certo, o Leon, que foi oposição a vida inteira, não conseguiu conviver na gestão que ele elegeu, e agora quer conviver numa outra gestão, entendendo que isso pode ser uma soma. Não concordo. Eu acredito que a advocacia ela é isenta, ela vai fazer sua análise e vai ver quem realmente defende a advocacia, quem realmente quer defender a advocacia, porque a advocacia nunca esteve tão desamparada no seu mistério como ela está atualmente. Ela nunca esteve tão desamparada. A eleição classista do OAB acontece de 3 em 3 anos e nesse ano de 2018 ela coincide acontecer junto com as eleições estaduais e nacionais. E o seu primo, o senador Ronaldo Caiado, é candidato ao governo de Goiás. Que avaliação que o senhor faz do seu primo como parlamentar, pelo tempo que ele teve de deputado federal e como senador, e que avaliação que o senhor faz do candidato Ronaldo Caiado? Olha, como parlamentar, ele sempre defendeu a advocacia. Ele é filho de advogado, foram os honorários advocatícios do seu pai, recebidos pelo seu pai, que custearam seus estudos, e ele é neto de advogado e tem filha advogada. Então, assim, quando foi no momento da questão do exame da ordem, que o Eduardo Cunha queria fazer ali um regime de urgência, de tramitação de urgência, logo antes dele assumir a presidência da Câmara dos Deputados, nós conversamos com na época, deputado Ronaldo Caiado, e falamos do quão isso prejudicaria toda a sociedade. Porque na hora que abolisse o exame da ordem, você teria bacharéis formados
por faculdades que o único interesse seria o financeiro, de ter o aluno, e que não teria cultura jurídica nenhuma necessária. Isso seria um desastre para a sociedade. Então, o exame da ordem avalia minimamente aquela pessoa que pode ter condição de exercer a advocacia. E isso não tumultuaria também o Poder Judiciário, que ficaria negócio de petições ineptas, essas coisas mais. Então nós conversamos com ele compreendeu, ele na época era líder do partido dele, o Democratas, e ele lutou e conseguiu derrubar essa urgência para o projeto. Tanto é que quando o deputado Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, o projeto que era como se diz, a menina dos olhos dele, ele não conseguiu efetivar. Porque era o que ele tinha mais vontade de fazer, é acabar com o exame da ordem. Só que o trâmite passou a ser um trâmite normal dentro da casa e que até hoje não se concluiu, né? E passou aí a gestão dele, foi até preso, né? E agora eu acho que os novos presidentes, o atual presidente, quem vier no futuro, verá com mais parcimônia essa questão. Independente de quem seja eleito para governador em Goiás ou a presidente do Brasil, que cenário que o senhor imagina que a gente terá a partir de janeiro do ano que vem e que o senhor espera que a gente tenha? Eu acredito que nós teremos um cenário de terra arrasada, tanto em Goiás como no Brasil. A crise realmente, ela existe, não é uma crise fácil. Foram muitos anos de um certo abuso do dinheiro público, do valor. Quer dizer, então eu acredito que quem assumir a presidência do Brasil e o governo de Goiás terá que ter uma atuação muito parcimoniosa, com muita probidade, muita transparência, para tentar reconduzir o Estado, que o Estado está paralisado, o Brasil está paralisado. Isso é um reflexo que é indiscutível. A crise está aí, o desemprego. É uma situação complicada para quem assumir essa gestão. Bom, você acabou de assistir aqui pela Opção Play a entrevista com o advogado Alexandre Caiado, que é pré-candidato a presidente da OAB Goiás pelo Movimento de Respeito e Lealdade à Advocacia. Doutor Alexandre, muito obrigado pela visita ao Jornal Opção e muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Augusto. Obrigado aos internautas, ouvintes aqui do Jornal Opção Play.